Boa noite, pessoal. Obrigado a todos que vieram. E tem algumas pessoas ainda a caminho, né? Mas a gente vamos começar para não atrasar muito o nosso cronograma aqui da noite. Né? A gente está com um convidado muito especial aqui, que é o Rodrigo Saraiva Marinho, que é um dos grandes divulgadores e propagadores das ideias da liberdade do Brasil, né? Era assim, do Nordeste, mas ele se internacionalizou, ele foi do Brasil, inclusive para o Sul, né? Que é separado agora do Brasil, né? Boa, outro país. E é outro país. E a gente, assim, é uma satisfação muito grande ter o Rodrigo aqui, porque é uma pessoa assim, que tem sido um exemplo para nós, de uma pessoa assim, que tem ideias bastante equilibradas sobre os conceitos da liberdade, aquilo que a gente busca. É uma pessoa que tem conseguido até fazer um bom trabalho assim, de ter liberais na política, né? Porque eu acho que é uma das coisas mais difíceis que a gente tem visto no movimento liberal é justamente o envolvimento dos liberais na política. Porque o próprio Hayek, ele teve problemas, né? Porque os amigos dele, ele ficava bravo com os amigos dele lá do grupo de estudo, quando ia para a política, quando virava político, tinha um cargo público, o cara do nada mudava assim, os conceitos. Então, assim, eu acredito que o que está acontecendo hoje no Brasil, esse movimento todo, essa mudança que a gente está vendo nos ares, né? A gente tem o Lucas aqui, né, Lucas? Bom, Lucas tem 13 anos, né, Lucas? Não. Você tem quantos anos? 16. 16. Então, o Lucas é um amigo dele. O Lucas disse que já evangelizou o pai e a mãe. O pai já virou ANCAP, né, Lucas? Então, assim, a gente tem gerações de pessoas que estão se ligando cada vez mais. Tem o Henrique aqui, né, que é do Movimento pela Liberdade do Brasil. Eu não quis falar dele hoje, porque tem o negócio do MBL agora com o Alexandre Frota, né? Mas com o Frota não pode ver esse negócio de Movimento pela Liberdade, que ele está traçando tudo, né? Então, o Henrique é um cara que está bem à frente também lá na PUC, né, Henrique? Fazendo movimento, fazendo grupo de estudo e tocando assim, as ideias para frente. Tem aqui o Rodrigo, né, o Rodrigo Moisés, que é diretor. Não, não vou perguntar não. Rodrigo, você deve ser mais ou menos da minha idade, né? Não vou perguntar, senão eu vou me comprometer, Rodrigo. Rodrigo é diretor-geral de uma faculdade, né, lá em Serra da Mesa. É um dos autores do nosso livro de Educar e Libertar, né? Está quase saindo, viu, Rodrigo? Eu acho que amanhã cedo a gente já vai ter exemplares para a gente poder até entregar para o Rodrigo. Eu acho que você vai ter que ser um dos que vai autografar para ele aí. O Rodrigo é advogado, está fazendo doutorado, né? E estudando sobre parcerias público-privadas. Então, assim, a gente está vendo uma movimentação muito grande de pessoas indo para o espectro das ideias liberais. E a gente aqui do Instituto Liberdade e Justiça, a gente assiste tudo isso assim com satisfação, né? Porque quando a gente começou, há alguns anos atrás, a fazer movimento de rua e tal, depois virou o ILJ, Goiás estava meio apagado. Aliás, acho que nem tinha nenhum movimento aqui, né, Rodrigo? Você que se acompanha, tinha... Veio a primeira palestra, acho que fui eu com a Adriana aqui no... há 5 anos atrás... Por aí, uns 4 anos, 3 anos. Não tinha quase ninguém, né, assim, porque o pessoal... Capitalismo em favor dos pobres. Isso, o pessoal aqui em Goiás ainda estava bem, assim, não havia um movimento liberal aqui, e a gente conseguiu, de alguma forma, levantar essa bola, como o pessoal também do Clube Bastiat, que é um pessoal bem ativo também. O Arthur era presidente do Clube Bastiat até pouco tempo. Legal. Veio para o ILJ para ser meu secretário. Agora ele está saindo da secretaria para poder se tornar dono de um grande escritório de advocacia, né, Arthur? Oi? E eu tenho aqui também representantes também do nosso grupo de estudo, né? Que é o Felipe e o Aloysio. O Felipe é o nosso coordenador do grupo de estudo e a gente, enfim, eles têm feito um trabalho excelente. Cada reunião tem aumentado o número de pessoas. Então, assim, está tudo caminhando de vento em popa. E eu tenho que fazer uma menção especial também ao Alex Paranaíba e o Douglas. Douglas Paranaíba e Alex Paranaíba. Será que eles têm uma chip boa, Rodrigo? O sobrenome é forte. Pelo sobrenome dá pra gente saber que é gente boa, né? Então, são também da área de economia. O Alex é da
de engenheiro. E eles tem o Cerrado Liberal, que é um grupo também que está aí fazendo uma movimentação, enfim, está pululando, né? Aquela coisa assim, a gente tem visto hoje aumentar cada vez mais o número de pessoas interessadas em mudar a realidade. Então, antes de eu passar a palavra para o Rodrigo, eu estou falando já demais, eu queria falar o seguinte, a gente no finalzinho aqui da palestra do Rodrigo, eu queria abrir um pouquinho aqui para a gente fazer um debate, a gente vai servir um coffee break, então as pessoas que fizeram a inscrição pela internet, quem não fez a inscrição pela internet, depois puder passar o nome para aquela moça bonita ali no fundo, que é a que mais, ela é o suporte, é o pilar do movimento liberal aqui em Goiás, que é que aguenta a minha loucura de botar a cara nisso sem medo. Então, deixa o Paulo, nosso Não vai dar tempo, não. preletor, Rodrigo Saraiva Marim, eu tenho certeza que vai ser uma palestra Libera aqui, Juliano. de primeiro mundo, viu? Contigo. Obrigado. Oi, pessoal, boa noite. Muito bom estar aqui, muito bom estar no Cerrado Liberal, que não para de crescer. Eu vim aqui há alguns anos com o Adriano Paranaíba falar no Conselho Regional de Economia, uma palestra de capitalismo em favor dos pobres. Acho que foi uma das primeiras palestras, então o auditório estava lotado, foi bem interessante. E a gente foi trazado um tema bem polêmico, né? Mas foi muito divertido estar aqui. Para quem não me conhece, eu sou o Rodrigo Marinho, eu sou diretor de operações da Rede Liberdade. Eu sou parte do Conselho do Instituto Unidos Brasil, eu fui presidente do Instituto Liberal do Nordeste, tenho alguns chapéus e sou presidente estadual do PSL Barra Livre Ceará. Então a gente está nesse processo de mudança cultural e política, né? Quando o Juliano falou sobre Hayek, eu lembrei que Eduardo Fischer, que era um grande companheiro nas ideias liberais de Hayek, um dia perguntou para ele, né, que queria entrar na política, queria fazer algo na política, e Hayek disse para ele o seguinte: calma, vamos mudar primeiro as ideias para que a gente consiga ir para a política. Nesses últimos quase 8 anos eu tenho viajado o Brasil tentando mudar as ideias, tentando apresentar novas ideias. E é muito feliz, muito alegre para mim ver movimentos pululando sem qualquer controle de ninguém, sem qualquer autorização de ninguém, sem ninguém dizendo se isso funciona bem ou funciona mal, mas isso vai aparecendo em diversas regiões, desde as universidades, desde os pequenos grupos de estudo, desde grandes institutos, esses aí formando essa base. É muito interessante que também, depois que Hayek escreveu um livro chamado The Constitution of Liberty, né, Os Fundamentos da Liberdade, como ele foi traduzido para o português, uma grande chefe de Estado, uma grande chefe de governo, ela chegou na sua posse, Margaret Thatcher, ela chegou na sua posse em 1980, 81, ela chegou na posse e colocou esse livro em cima da mesa e disse: esse é meu plano de governo, esse aqui é o que eu vou cumprir. Né? Obviamente tem as suas críticas, tem vários pontos que a gente critica ela, mas em sua grande maioria foi um grande governo para a ideia do Reino Unido. Nesse meu trabalho, nessa minha ideia, na proposta que eu vou dar hoje, eu vou fazer um pouco da análise política do Brasil, o que é que eu penso do que vai acontecer, quais são os próximos passos, o que é que está acontecendo nesse movimento liberal, quais são as sugestões para a gente fazer e como é que a gente vai conseguir vender essa ideia. Obviamente a gente está no mercado, a gente acredita no mercado, acredita num livre mercado e obviamente um dos principais mercados que existem é exatamente o mercado de ideias. Ou seja, como eu vendo minha ideia. Nesse momento agora, eu acho que a nossa ideia nunca foi tão forte. Né? Ninguém segura uma ideia cujo tempo chegou. E eu acredito firmemente que as ideias de liberdade chegaram ao seu tempo. Mas elas não chegaram à toa, né? Elas basearam na ideia de que eu penso de time de futebol. Basicamente a gente tinha grandes comissões técnicas, né? Temos aí Hayek, temos Mises, temos Friedman, temos Buchanan, grandes nomes da Semoglu, grandes nomes liberais, que eles somados servem para fazer esse pensamento, essa ideia desse comissão técnica funcionando. Nós temos grandes goleiros, aí o Biratã Ioro, André Ramos, Adriano Paranaíba, grandes professores e autores que estão aí divulgando suas ideias e embasando as suas ideias para a realidade brasileira, que eu posso trazer também os autores locais da gente aqui do Brasil, Antônio Paim, aí Donald Stuart Jr., Og Leme, toda essa turma, Roberto Campos, toda essa turma formidável que escreveu e divulgou a ideia de liberdade aqui no Brasil está ali no gol, segurando o gol. Nós temos grandes zagueiros, né? Esses professores de escolas, isso tem pululado em vários lugares, aparecido em vários lugares. Temos um meio-campo liberal extremamente interessante, com ativistas liberais
com institutos acontecendo, com grupos de estudo funcionando. Aqui em Goiânia você tem Clube Bastiat, você tem Cerrado Liberal, Instituto Liberdade e Justiça, você tem um núcleo do Livre, um núcleo do Novo. Então você tem isso pululando em vários lugares. Mas aí eu falo do Novo e do Livres por último, exatamente que era o que faltava. Até 2016 a gente não tinha uma massa de candidatos liberais aparecendo para apresentarem as ideias, que obviamente é muito perigoso. A política, obviamente, tende a corromper, né? O poder tende a corromper e o poder absoluto corrompe absolutamente. Então, ser sempre vigilante em relação a isso é essencial à lógica liberal. Mas o time está formado. Temos uma grande torcida hoje. Ou seja, você tem uma militância forte funcionando, com vontade que essas ideias funcionem, acreditando que essas ideias são as melhores possíveis e acreditando que com elas a gente vai melhorar o país. Isso é muito interessante porque a média de idade que você vai ter na última conferência do Instituto Mises Brasil, metade do auditório, que tinha mais de 1.000 pessoas, eram de pessoas de 15 a 18 anos. Ou seja, isso dá uma esperança gigantesca em saber que essa geração, graças aí ao meu amigo Rafael Lima, tem um papel fundamental nisso, né? O rádio tem um grande papel nisso, em conseguir chegar numa mídia que eu não chegava, que é a mídia de YouTube, né? Que é a mídia, essa mídia de você fazer vídeos, que é muito interessante como ele chegou. Mas isso tudo, ele apareceu de forma absurda em todos os locais do Brasil, do Oiapoque ao Chuí, em todas as manifestações que aconteceram no Brasil, aconteceu duas frases importantíssimas para esse movimento liberal e para o movimento conservador. A principal frase que você viu em Goiânia, que você viu em Fortaleza, que você viu em São Paulo, que você viu em Porto Alegre, era menos Marx, mais Mises. Isso aconteceu no Brasil inteiro. E outra frase que era Olavo tem razão. Eram as duas frases que mais apareciam dentro das manifestações, até mais, bem mais, menos Marx, mais Mises. Tanto é que as reportagens internacionais começaram a dar foco nisso. As maiores manifestações de rua da história do Brasil aconteceram nesse dia, 13 de março de 2016. Nunca antes na história desse país se reuniu tanta gente em vários lugares do país defendendo as ideias, né, de liberdade, defendendo o impeachment do presidente e defendendo com bandeiras liberais uma diminuição clara do Estado. Isso aconteceu dia 13 de março de 2016. É impressionante também como narrativa importa e como os liberais esquecem de reforçar o mito de você ter tido as maiores manifestações de rua da história do país. Até hoje, se você perguntar, talvez, para alguém que não queira conversar sobre isso, principalmente a esquerda, vai falar que são as diretas já. Ou vai falar que foram as passeatas dos 100 mil, né? A passeata no Rio de Janeiro teve mais de 250 mil pessoas. Em Fortaleza teve quase 100 mil pessoas, certo? Só para dar uma noção do volume de gente que participou dessas manifestações no Brasil inteiro. Ou seja, nós tínhamos uma crise política gigantesca, nós tínhamos um momento claro sobre a questão do Brasil se deteriorando, inflação alta, juros altíssimos, todos os princípios macroeconômicos que atuam na economia vai saber que estavam sendo dilapidados com ideias de campeões nacionais, que todas deram errado, né? Parece que quando o PT botou a mão em uma empresa, ela quase, né? Parece que é mão podre, né? É Midas ao contrário, transforma em outra coisa, certo? Se ele fez com a BX, fez com a Oi, fez com o JBS. Tudo que eles pegaram na mão na ideia de campeões nacionais, exatamente destruiu. Esses aqui são alguns exemplos de manifestações de rua. Esse aqui de Fortaleza, esse aqui do Rio de Janeiro, certo? De como você via isso acontecendo. São Paulo reuniu 1.400.000 pessoas em todo o Brasil. Beleza, conseguimos tirar uma presidente. Foi a primeira grande vitória desse movimento liberal moderno. Eu vou falar disso mais na frente, eu divido o movimento liberal em 3 gerações. Uma primeira geração que vem lá do Império, referencial Joaquim Nabuco. Uma segunda geração que vem com a revista Visão, com um cara chamado Henri Maxud. Uma terceira geração que nasce com o Instituto Mises Brasil e com Ordem Livre, aí Hélio Beltrão, Diogo Costa, os dois dos grandes nomes que começam isso pelo Brasil, lá nas ideias do Orkut, depois segue no Facebook e nessa divisão. Mas a gente tem um momento político extremamente interessante. Nós estamos a uma eleição, há praticamente um ano da eleição, né? Hoje é dia 6, não é isso? Hoje é dia 5, ou seja, daqui a 2 dias vai faltar um ano para a eleição do ano que vem. Por isso que a pressa agora é aprovar a reforma política. Mas ninguém sabe direito, vamos lá, o que está acontecendo. Nós temos um movimento liberal organizado, nós temos finalmente partidos políticos escancaradamente liberais, nós temos um momento de organização, obviamente nem novo é perfeito, muito menos o livre é perfeito, cada um tem suas próprias falhas, a gente vai comentar isso mais na frente, certo? Então você tem um momento político muito interessante, mas ninguém tem a mínima ideia quem são os candidatos no próximo ano. A gente pode dizer que esse cara vai ser candidato? Ninguém sabe, né? Ninguém sabe nem se o Bolsonaro também tem um processo contra ele no Supremo,
Se ele for condenado por aquele processo do Supremo, por exemplo, na minha visão, se ele for indiciado, ele já não podia, mas eu acho que o Supremo vai abrir isso. Mas digamos que ele seja condenado no processo da Maria do Rosário, ele não pode ser candidato. Né? Adesão colegiada de crime, ele não pode ser candidato, apesar de ser primário, apesar de ser aquela pena ser mínima, certo? Ele não poderá ser candidato. Só para ter uma noção de como nem Bolsonaro, aqui a extrema direita, né? Nem Lula, a extrema esquerda, certo? Se tocam para mim, nenhum nem outro podem ser candidatos ano que vem. Mas aí vamos pensar no qual as motivações dele, qual o momento dele, certo? O que é que o Lula quer? Qual é a principal motivação do Lula agora? Não ser preso. Toda a motivação do Lula envolve ele não ser preso. Obviamente, toda a militância que ele tem feito, ele tem falado para os seus. Ele começou a desistir do processo e começou a convencer a militância daquela exposição. Tanto é que ele parou de falar para o juiz e começou a falar para a Câmara do juiz. É claro, quem viu os vídeos do Lula colocou isso. Mas quais são os passos dele? O que é que ele pensa? O que é que ele quer com isso? Qual o objetivo dele? Se vocês viram a última pesquisa do Datafolha, viram que o Lula não transfere voto para ninguém. Certo? Não transfere voto para ninguém. Se o Lula sair da eleição, fica um caos. Um caos maior ainda da eleição. E a probabilidade do Lula não ser candidato com a condenação em segunda instância é de 99%. TRF, quarta região, julga muito rápido. A tendência é que, em março, mais ou menos, ele deve estar sendo julgado. E não mudou, não houve a emenda Lula para conseguir beneficiá-lo nessa reforma eleitoral. Ou seja, você vai se habilitar só em julho para ser candidato. Pergunta, Rodrigo, ele vai ser candidato? Minha visão, né, a escola austríaca detesta previsões, certo? Mas na situação hoje, né, ceteris paribus, né, na situação que se coloca agora, nesse momento, a chance desse cara ser candidato é mínima, certo? Ele não vai ser candidato. E aí, para onde vão os votos dele? Quem vai ser o candidato da esquerda? Quem vai reunir esses nomes? Será que é o Temer que vai reunir todos esses nomes? Temer na esquerda? PMDB, PT, mesma coisa. Certo? Sempre foram. Eu sei que a turma não gosta de ouvir isso, mas para mim, PMDB, PT, PSDB, para mim é exatamente a mesma coisa. Vixe, o Dória. Né? Isso é uma discussão já que a gente tem. O que fazer? O que é que esse cara quer da vida? Qual é também a principal motivação do Temer? A mesma do Lula. Não ser preso. Só com a diferença do Lula, da Dilma para o Temer. O Temer é um baita articulador político. O Temer entende daquilo ali e o Temer no direito. Para quem é do direito, quem não sabe disso, o Temer é um grande constitucionalista, certo? É um constitucionalista do mal, mas é um grande constitucionalista, certo? Um dos livros do Temer é um dos livros mais aclamados do direito constitucional, pelo menos para a graduação, para esse. Né? Era um livro menos aclamado hoje, que mudou, mas à época era considerado um grande constitucionalista. Qual a vantagem de ter o Temer no poder? Vamos ver, tem alguma vantagem? As maiores reformas liberais da história do país, aí o grande plano econômico que nós tivemos, aconteceu no governo do PMDB, Itamar Franco. As grandes reformas pós-Plano Real e Lei de Responsabilidade Fiscal aconteceram no governo Michel Temer. Vamos lá. PEC do teto dos gastos. Pô, sensacional. Talvez uma das maiores limitações do poder estatal em termos de orçamento que aconteceu na história do país, aconteceu com a PEC do teto dos gastos. Reforma trabalhista, só isso já valeu impeachment, certo? Ontem eu estava debatendo reforma trabalhista com um advogado de sindicato. E o cara simplesmente estava dizendo claramente que não iam cumprir a reforma trabalhista. Eu disse, cuidado, vocês não cumpriram quando reformaram o Código de Processo Civil. Né? Houve uma reforma. Se vocês não cumprirem agora a reforma, pode ser que a solução seja acabar com a justiça do trabalho, que seria a melhor solução para o país. Eu disse, não tem perigo de acontecer. Eu disse, tem. Porque quem decide isso não são os juízes do trabalho. Até porque juiz não cria norma, não cria lei. Certo? Juiz julga. Certo? Quais são os prejuízos do PMDB? É o PT, pessoal. Os prejuízos são claros. É fisiológico, é ligado ao poder. Você tem 51 milhões na casa de alguém. Já pensou? Imagine 51 milhões, um bunker de dinheiro na casa de alguém. Só o PMDB faz isso por você. Certo? 51 milhões, tá? Na casa de um ministro que foi do PT e foi do PMDB, que fique claro, porque é o mesmo grupo político, Jadel Vieira Lima, certo? Que vai estar lá. Aquilo é só um exemplo, um exemplar do que é o PMDB. Né? O Leandro Narlock gosta de chamar o PMDB do partido da malemolência, certo? Porque ele não vai para cá, nem vai para lá. Ele diz que o Temer é o candidato que você odeia, ele odeia, ama, né? Que é a situação do Temer, porque a próxima reforma será a reforma que é essencial ao Brasil, daquela pirâmide chamada reforma da Previdência. Né? Vão transformar uma pirâmide acabada numa pirâmide mais bonitinha para ver se aguenta mais 10 anos. O Zalona falou que o PMDB não é um
partido, é o que sobrou de um. É o que sobrou de um. É uma mistura, Ele né? era o MDB da oposição e todo mundo que saiu sobrou os piores ali dentro. Né? Não, o PMDB é o partido da malemolência. Ele não vale nada, ele não tem ideologia nenhuma, não tem pensamento nenhum. Ele vai se encaixando. O problema é que ele é um pouco a cara do Brasil, né? Você tem um pouco também a reação disso. Ele tem um pouco a cara do Brasil. Os liberais serão muito mais cobrados na política de qualquer outro candidato que esteja lá. Os liberais, quando estiverem no parlamento, serão muito mais cobrados que os outros, até porque a gente cobra muito mais. É mais ou menos a ideia do PT. O PT, antes de ser governo, ele era o partido da ética, o partido contra a corrupção. Ele foi muito cobrado por isso. Não pelos seus militantes, que aquilo ali é um caos, mas pelo país como um todo. Os liberais, da mesma forma. Eles serão extremamente cobrados das posturas políticas que eles vão ter lá. Temos pouquíssimos hoje vereadores e deputados liberais. Nós temos um deputado estadual liberal, Marcel Van Hatten. Nós temos um deputado federal suplente, Paulo Eduardo Martins, liberal. Um no PP, outro no PSDB, certo? Temos 4 vereadores do Novo, 3 eu acho que fazem um bom mandato, os 4 estão fazendo um bom mandato. A cobrança em cima deles é muito grande, porque qualquer erro deles aumenta, né? Qualquer coisa que eles façam, ela tem uma repercussão muito maior, mas estão fazendo um bom mandato. Temos 2 vereadores do Livres, um em João Pessoa, outro em Natal, certo? Que é o que a gente tem hoje de deputados e vereadores liberais, certo? Que estão fazendo alguma coisa impedindo o tamanho estatal. Mas é muito interessante o que essa turma já fez. Brincando, Paulo Eduardo Martins e Marcel, no Rio Grande do Sul, quem excluiu a cláusula para acabar com contribuição sindical foi o Paulo Eduardo Martins. Né? O artigo para acabar com a contribuição sindical na CLT foi o Paulo Eduardo Martins. Quem determinou, por exemplo, que as empresas aéreas com 100% de capital estrangeiro pudessem atuar no Brasil foi o Paulo Eduardo Martins. Essa lei passou no Congresso, foi vetada pelo Temer. Mas a lei passou no Congresso e também agora estão descobrindo, né, que na realidade esse veto foi comprado. Né? Meu Deus, os políticos não têm interesse público, não estão preocupados com isso. Né? É uma escola muito boa, Public Choice, para entender que políticos não têm interesse nacional, não têm interesse público, eles estão preocupados com o seu próprio interesse. E há uma investigação muito clara que o veto dessa lei foi feita com o pagamento do Constantino, dono da Gol, certo? Junto com outras empresas, para que não acontecesse. É uma das razões que o Temer está sendo denunciado, certo? Esse cara, Bolsonaro, o mito, certo? A lenda. O cara é tratado como tal, certo? Em qualquer lugar que esse cara vá hoje, esse cara é ovacionado, certo? Ele tem seguidores apaixonados por ele. Só que ele tem um defeito muito grande. Ele teve uma chance da vida. Bolsonaro teve a chance da vida dele. Ele chegou, impeachment, ele sobe aqui para falar, todo mundo olhando para a televisão, disse, como é que o Bolsonaro vai agir? Todo mundo disse, vamos ver se dá para dar chance pro cara. Aí o rapaz disse assim, Coronel Ustra, esse grande homem, né, o medo da Dilma, nunca torturou ninguém, certo? Para quem não sabe, lógica militar, lógica do direito militar, a cadeia de comando responde pelo subordinado. Ainda que aquele ainda que aquele senhor não tenha feito nada com ninguém, se o subordinado fez, ele responde. É cadeia de comando. Ele era o chefe daquele quartel, daquela guarnição. Interessa. Bobagem tremenda. Aí ele saiu da candidatura, que ele podia ir para uma candidatura majoritária, e voltou-se para o nicho dele. Para o nicho dele é o mito, a lenda. Certo? Só que tem um ponto importante que não deve esquecer de Bolsonaro. O Brasil hoje vive uma das maiores crises de segurança pública do país. Goiânia era um lugar que era considerado no Brasil extremamente seguro. Todo mundo que me trouxe hoje, o Uber, o motorista que foi me pegar no aeroporto, ambos disseram que Goiânia já foi segura. Fortaleza, que é a cidade que eu moro, já foi muito segura, é uma das cidades mais perigosas do Brasil hoje. Certo? O Nordeste como um todo é extremamente perigoso. Certo? Uma das cidades mais desarmadas do Brasil também. Tá? Só para ter uma noção de como essa insegurança acontece. Quem é o maior prejudicado com insegurança pública hoje? Não é a classe média, que é a grande maioria que está aqui. São os mais pobres. Certo? São exatamente esses votantes do Bolsonaro. É engraçado que o voto do Lula não está migrando para a esquerda, não. Sabe para quem ele está migrando, segundo a pesquisa do Datafolha? Para o Bolsonaro. Olha que interessante. O voto do PT, dessa classe mais baixa, está migrando para o Bolsonaro. Como assim? É populismo, de um lado e do outro. Certo? Mas é um populismo relacionado a uma dor
sentida pelos brasileiros. Nós vivemos num clima de segurança tremendo e se tem uma mentalidade no Brasil que acha que a ditadura militar trouxe uma condição melhor e foi muito mais segura. Há essa mentalidade no Brasil. Você viu uma enquete que a Globo News fez, foi até a irmã do Hélio. Foi, eu divulguei. Com 95% sobre direito de arma. Ela fez uma pergunta capciosa, né? Você é a favor de que todos, Para qualquer pessoa. para qualquer pessoa, A deu pergunta... 94%. 95%. A pergunta era, você é a favor de porte de arma para qualquer pessoa? 95% de quem respondeu aquela pesquisa passou isso. Não, ontem passou na Comissão de Constituição do Senado, já passou porte de arma rural, certo? Na comissão. Então a tendência é que Os advogados estão caminhando. os advogados vão caminhar. Amanhã eu vou debater, né? Amanhã meu debate vai ser com o cara do IPEC, que é aquela pesquisa mentirosa, certo? Que diz que o Estatuto de Desarmamento evitou não sei quantas mortes. Fonte, Arial, Time de Roma, certo? Porque não tem qualquer embasamento científico para dar um chute, é mandinar, certo? É mandinar. Não, evitou morte. Como assim, bicho? Certo? Mandinar total. Esse cara também há dúvida se ele vai ser candidato, como eu falei, certo? Há um processo idiota contra ele, idiota, mas não duvidem que esse processo seja julgado. Esse cara não seja candidato. Não duvidem. A condição desse cara é muito interessante hoje, nesse momento, ele cresce nas pesquisas, certo? Ele cresce, a rejeição dele não está subindo, isso é uma vantagem, e ele é um candidato perigoso. Acho muito difícil ele ganhar a eleição, porque hoje ele, por conta desse discurso do Coronel Ustra. Pô, se esse cara tivesse dito voto pelo impeachment, esse cara tinha crescido a popularidade dele, a intenção de voto dele violentamente no outro dia. Mas como ele é parecido com outro cara que eu vou falar já, morre pela boca, né, Ciro Gomes, certo? Tá? Ele morre pela boca, esse cara se afoga com isso. O processo para ele criar o partido político dele, o Patriotas, foi para frente, Não, ele não criou o Patriotas, é muito interessante isso. O Partido Ecológico Nacional, o PEN, ele já existia. Era um partido nanico, como era o PSL, ele está renomeando como o PSL está renomeando o Livres. Já está no processo, já vai ser renomeado. O Livres não está fazendo isso porque o Livres está mudando a base. É um pouco diferente, né? O processo do Livres de mudança de nome, ele vem primeiro na mudança de base em vários locais para chegar lá. Já o PEN não. O PEN está num processo de mudança de nome, assim como o PT do B mudou para o Podemos e o PTN mudou para o Avante, certo? Os dois mudaram. PT do B, para lembrar lá do Podemos espanhol, que é um dos partidos que brigam pela independência da Catalunha, certo? Que é o Podemos espanhol, certo? Então, assim, esse cara, se ele for candidato, ele pode chegar ao segundo turno. Acho que a tendência de todo mundo, salvo se o Lula for para o segundo turno, a tendência de todo mundo é se reunir no candidato contra ele, certo? Isso é um momento interessante. Isso aqui eu estou fazendo só exercício céticos páribus, certo, pessoal? O que eu acho na visão de hoje. Eu fiz essa palestra parecida há uns 6 meses atrás, era um ano atrás, mais ou menos, um ano atrás, era um quadro completamente diferente. Você diz assim, meu Deus do céu, como mudou tão rápido, como a situação está muito diferente em pouco tempo. E isso vai mudando dia a dia, porque pode ser já que Lula seja uma carta completamente fora do baralho e muda tudo. E esse cara, né, Bolsonaro e Ciro Gomes não estão à toa um perto do outro, certo? Ciro Gomes, assim como o Bolsonaro, é um cara que tem muito empuxo no Sudeste. Eu não sei aqui no Centro-Oeste se ele tem empuxo, mas no Sudeste, pessoal, o pessoal acha esse cara que é pessoa que entende economia, entende da lógica de Estado. O pessoal fala isso, é um cara que estudou em Harvard, certo? Mas no Ceará esse cara é detestado. Que fique claro. Tipo assim, suportam o irmão dele, a família até tem força ainda lá, mas ele, Ciro Gomes, é um cara detestado. Ele não tem intenção de voto forte no Ceará, ele não ganha no Ceará, certo? Ele não ganha, foi governador do Ceará, ele não ganha no Ceará, tá? É um cara detestado lá, porque se você vê o Ciro Gomes falando, você vai descobrir que ele é um louco, certo? É louco de todo gênero, total. O cara, ele falou tem pelo menos 2 vídeos dele, um que ele manda assim, ele fala do Lula, fala da Dilma, e outro que ele esculhamba uma senhora na época da Copa do Mundo, certo? E não falta, né? Para quem não lembra, Ciro Gomes em 2002, que ele disputava com Serra e com Lula. Ciro Gomes era o líder da pesquisa, mas era o líder disparado, tá? Ciro Gomes, no meio da campanha eleitoral, naquele momento casado com uma das atrizes mais queridas do Brasil, mais de longe, certo? Que era a Patrícia Pilar, tá? Uma grande atriz, feita um seriado com uma médica fortíssima, que era uma mulher, que era um baita sucesso de audiência, né? Que era um sex symbol que os homens gostavam, as mulheres gostavam.
Esse cara chegou no meio da campanha eleitoral, perguntaram para ele: e a sua mulher, o que é que serve para você? Cara, você tinha N respostas. Ela me ajuda na campanha, ela é minha parceira, ela é minha companheira. Aí o que é que o Ciro respondeu? Ela serve para dormir comigo. A resposta dele foi essa. Meu irmão, do dia para a noite, esse cara despencou na pesquisa eleitoral. Mas não, despencou, é absurdo. Você tem um gráfico assim. Está aqui o Ciro, está aqui a fala dele, está aqui a pesquisa seguinte. Certo? Ele perdeu a eleição naquela fala. Depois mostrou vários outros absurdos de quem era o Ciro Gomes. Ciro Gomes não estudou economia. Certo? Ciro Gomes tem formação em direito, disse que ia reformar, inclusive, ia revogar todas as reformas do Temer. Também parece que não tem formação em direito. Para quem é do direito não existe se eu revogo uma norma, não volta à norma anterior, certo? Não existe o que se chama no direito brasileiro, chamado de repristinação. Não existe isso, então parece que ele não tem formação nem em economia nem em direito, certo? A bobagem é grande dos dois lados. Ele fala extremas bobagens. A vantagem é que o Brasil está começando a trabalhar com o negócio de checagem de fatos, né? Essa ideia de checagem de fatos para o Ciro Gomes vai ser péssimo, certo? Porque ele mente com muita convicção. Né? E ele repete, né? Ontem eu estava nesse mesmo debate, aí alguém que parecia um discípulo dele começou a falar de rentismo, de transnacionais, certo? Que é um negócio repetido e reiterado. Na minha opinião, não tem chance nenhuma, não tem força nenhuma, mas é impressionante como o pessoal em São Paulo gosta desse cara, certo? Impressionante. Eu vou para São Paulo e assim, não, mas eu acho que o Ciro é o razoável. Eu disse, cara, ele é o pior desses candidatos aí. Eu não sei se ele é pior do que o Lula, mas talvez esteja no mesmo nível. Impressora, né? Inflacionista. Não, mas ele tem vários. Ele tem no imprimir dinheiro, ele vai entrar no do câmbio, dizer que o Brasil é subdesenvolvido porque a gente importa matérias que estão, produtos que estão industrializados. Aí você vai para Nova Zelândia, para o Chile, e descobre que lá não tem indústria de carro, certo? Eles exportam alimentos cobre e são países riquíssimos, né? Soja importa carro. Não, e o Brasil é pobre, mas o Brasil não importa carro, o Brasil cria carro, e mesmo assim é pobre, certo? Ainda tem um detalhe, né? O Brasil é explorado, né? A teoria da exploração, né? É muito interessante isso, que em 1980, Nova Zelândia, Austrália, Hong Kong, Singapura, todos eram países, no ano que eu nasci, 80, todos eram países muito mais pobres que o Brasil. Aí eu disse, não, mas o Brasil foi uma colônia de exploração. Aí eu paro nessa hora e disse, só lembrando que a Austrália e Nova Zelândia não foram colônia de exploração. Eles foram uma prisão, certo? E são hoje muito mais ricos proporcionalmente que o Brasil, incomparavelmente. Ele esquece que o Brasil, na sua qualidade de PIB, é um dos países que menos importa proporcionalmente no mundo. O Brasil, relacionado ao seu PIB, é o país que menos importa no mundo. Eu acho assim, se for para análise, talvez ele importe menos, certo? Do que Cuba e não duvido nada, do que Cuba e Coreia do Norte. Certo? O Brasil é um país muito voltado à sua própria economia doméstica. Marina Silva foi outra que teve chance da vida. Ela podia ser hoje a candidata da esquerda. Uma esquerda mais moderada, é uma esquerda que já entendeu que o capitalismo funciona. Essa moça, ela já entendeu isso. Você lembra do discurso dela, o debate da eleição para 2014, ela já compreendeu isso. Não da forma que a gente gostaria, mas a esquerda no mundo hoje, né, a esquerda, a social-democracia do mundo hoje, já entende que precisa de capitalismo para fazer obras sociais, se entende isso. E a Marina Silva seria essa esquerda que conseguiria agregar o voto de todo mundo. Por que ela não conseguiu isso? Porque na hora dos absurdos do PT, na hora do que o PT fez toda a esculhambação de Mensalão, Lava Jato, Petrolão, a Marina Silva ficou calada, certo? Ela não falou nada. Tá? Então ela perdeu a chance da vida de conseguir fazer isso, ela perdeu a oportunidade de fazer isso. Ela vai para a eleição, mas também não tem muita chance, né? Ela teria alguma chance de ir para o segundo turno se o Lula não fosse candidato. Mas mesmo assim, a minha visão pessoal, a chance dela é zero. Porque se eu fosse o debatedor do outro lado, dizia, você foi conivente, certo? E bateria nisso extraordinariamente nela. Porque foi fraquíssima, ela teve a chance da vida de reunir a esquerda na sua própria bandeira. Esse cara, para mim, é um dos maiores fakes que eu já vi, certo? Eu já vi esse cara debatendo e apresentando algumas vezes. Acho que dos que eu falei até agora é o menos ruim dos que eu falei até agora, tá? Acho melhor o Amoedo, apesar de ser do Livres, certo? Mas vou chegar lá. Apesar de achar o Amoedo fraquíssimo em debate, certo? Fraquíssimo. Já vi ele palestrando, já vi ele debatendo, é fraco. Precisa de um media training violento para melhorar aquilo ali, certo? Mas desses aqui,
é o cara que tem melhor presença de palco. Esse cara, ele é um apresentador, mas a sensação que eu tenho é que é um fake. Fake news, sabe? Parece um cara montado. É a impressão que eu tenho do João Dória. É um cara que é montado, né? Aquela coisa do João trabalhador, meu pai baiano, né? Nordestino, certo? Toda aquela conversa mole que pra mim eu tenho uma certa dificuldade. Meu feeling é assim, fake, entendeu? Minha sensação com o cara é essa. Fez o primeiro 100 dias de São Paulo extremamente importantes. Existe um princípio em termos políticos que são os primeiros 100 dias. A população tolera os primeiros 100 dias do político, é onde ela vai fazer a avaliação dele. Os primeiros 100 dias do Dória foram muito novidade para o país, né? Ele conseguiu fazer várias coisas que o país não estava acostumado, certo? E depois ele, obviamente, viu que tinha chance de ser candidato e está indo para a eleição. Só que ele parou de subir. Ele parou de subir. Não tem partido. Oi? Ele não tem partido. Não quer ninguém. O PSDB não é um partido, aquilo é um ajuntamento, certo? Aquilo é um ajuntamento, então você... Tem fogo amigo do chefe dele. Tem fogo amigo de um lado e do outro, né? Sempre fogo amigo. E fogo amigo queima muito, né? Fogo amigo parece que queima mais do que o fogo do inimigo. Então você tem uma situação hoje, claro, que o PSDB está dividido entre um cara que não tem a mínima chance, que é o Alckmin, zero chance, certo? Eu acho que é o próximo, não. Nem coloquei o Alckmin, né? É um cara que tem zero chance, zero chance. O Alckmin só tem força, alguma força, em São Paulo. O Alckmin, em 2006, foi candidato ao governo federal, meio do mensalão, uma chance linda para bater forte. E o Alckmin é o picolé de chuchu, certo? Ele não fez nada. Você viu o Alckmin agora na Jovem Pan? Vocês viram a entrevista do Alckmin? Em que perguntaram para ele, disse assim, que o Lula era de extrema direita. Viram isso? Ele falou isso num debate na Jovem Pan com o Carlos Andreasa. Ele disse que o Lula era de extrema direita, certo? Aí o Andreasa disse, não, ele é de esquerda no poder. Certo? Ele disse, não, porque os juros... Aí disse que o Lula é de extrema direita porque os juros são altos. Só para quem não sabe, o governo se financia de 3 formas, certo? Tributos, né? Imposto, taxa, contribuição sindical, contribuição previdenciária, perdão. Empréstimos. E aí, empréstimo, obviamente, varia os juros conforme a confiança. Teu nome de novo, Grande. Pessoal, se vocês fossem emprestar para o Lucas, vocês cobrariam muitos juros ou poucos juros? O Lucas é jovem. O Lucas, por ser jovem, é liso. Certo? Não tem patrimônio nenhum. Não, mas a consequência, ser jovem e liso é quase sinônimo. Certo? Obviamente, para ele, os juros seriam mais altos. Se alguém não paga suas dívidas e está pedindo empréstimo, os juros é mais alto. Peraí, um governo que não consegue sustentar por tributos, né, que é sempre governos perdulares, em geral governos de esquerda, que não tem qualquer austeridade fiscal, eles vão cobrar juros mais altos ou mais baixos? Mais altos, porque para captar recursos é hoje. Ou seja, mesmo nisso o cara falou uma bobagem gigantesca, tremenda, né, porque ele disse que, inclusive, que é o próximo que eu vou falar, que o Meirelles foi o presidente do Banco Central do governo Lula e foi ministro do governo Temer. Que bom, né? Que é o que se salva no Lula, é o que se salva no Temer, certo? Que fique claro em relação a isso. Então a minha visão desse cara é o seguinte, eu acho que ele se perdeu, porque ele está batendo no Lula e esqueceu de bater no PSDB. A chance dele era o Aécio, era para ter caído. Ele disse, não, deixa o Aécio aí na presidência. Como assim, bicho? O cara recebeu mala de 500 mil reais, assessor dele, era para ter batido. Aí as pessoas dizem, é o cara que defende os seus amigos e bate nos seus inimigos. Certo? Aí a população começa a dizer, parece que é fake news, certo? Começa a não acreditar tanto nesse cara. E as intenções de voto dele permaneceram estáveis onde elas estavam. Agora, obviamente, você tem que considerar do governo de São Paulo o que esse cara fez na prefeitura de São Paulo. Ele era traço na pesquisa eleitoral, não tinha qualquer chance de ser prefeito de São Paulo e ganhou a eleição de São Paulo em primeiro turno, o que nunca tinha acontecido no estado de São Paulo. Então, essa novidade... Contra o prefeito que estava, né? Não só contra o prefeito que estava, mas contra 2 ex-prefeitas, né? Um ex-governador e uma ex-prefeita, que tem muita força política, né? Pelo menos 3 ex-petistas, né? De forma geral, que era a Erundina, a Marta Suplicy e o Haddad, certo? Que eram as 3 opções da esquerda de forma geral. Esse cara tem um precedente forte, fortíssimo, certo? Fortíssimo. Quem ganhou a eleição em 2004? Vamos lá, mesma situação. PMDB assume o poder, é feita uma reforma monetária violenta, passamos a ter uma moeda de fato,
Esse cara conduz essa reforma monetária, conduz a reforma econômica do país, o país acaba com o seu principal problema político naquele momento, 94, ele se lança como candidato do governo e ganha em primeiro turno, Fernando Henrique Cardoso, certo? Situação muito semelhante. A economia, ela melhora em todos os seus termos. Obviamente no Brasil não dá para dizer que ela vai melhorar sempre, porque qualquer balançada da economia da gente sente, certo? Mas ela melhora em todos os critérios, inflação, controle a diminuição da dívida, melhora a questão do desemprego, tudo está melhorando em termos macroeconômicos. E esse cara se disse já que vai ser candidato por um partido que não está diretamente aqui no governo. Obviamente que ele tem um péssimo, né, o chefe desse partido é péssimo, né, o ex-prefeito de São Paulo, como é o nome dele? Kassab, que está na frente, Gilberto Kassab, que vai estar à frente desse partido. Mas ele se lança como alguém que ninguém conhece o Kassab, de fora de São Paulo, ninguém sabe direito quem é o cara, mas todo mundo sabe que esse cara é o ministro da Fazenda hoje, que é o que se salva no governo Temer, é o que todo mundo fala, né? Rapaz, a gente deixa o governo Temer aí, o que o mercado fala, vamos deixar ele aí, que pelo menos a equipe econômica presta, certo? O PMDB lança candidato. O PMDB... Mesmo apoio por trás do Meirelles ou vai apoiar o Meirelles? A minha visão, Paulo Meirelles. A Paulo Meirelles. Apoio calado. PMDB, a maior parte das pessoas não lembrava que o Temer era o vice da Dilma. Aqui para nós, baixinho, a gente lembra isso agora na eleição, mas o Temer era... Quem é Temer? Certo? O PMDB é um partido da malemolência, ele não tem essa força política. Tipo assim, agora, você quer... É essa a diferença. É essa a diferença. Ele consegue avançar porque ele tem base de governador, de prefeitos no Brasil como um todo. Certo? A coisa mais inteligente que o PMDB faz é não ter candidato a presidente. Tá? É a coisa mais inteligente que ele faz para ele não ser vitrine. Certo? Ele coloca alguém do lado, que é a parte boa do governo, e faz isso. Muito semelhante com o que o PMDB fez com o Itamar Franco lá atrás. Certo? Muito semelhante. Que o PMDB não teve candidato. Na prática, qual foi o último candidato que o PMDB teve? Sarney não foi candidato, não. Sarney não foi candidato. Quando? 89? 89. Quest em 94. Quest 94. Foi o último candidato do PMDB. E some, porque é burrice o PMDB ter candidato. O PMDB vai ao poder. O PMDB parece com o Ciro Gomes. Onde o poder está, o PMDB vai atrás e o Ciro Gomes vai atrás. Inclusive, certo? não Sempre. No PMDB antes de Cesar ser vice-presidente, né? Quando foi convidado vai para o PMDB, né? Para ser o vice. Para ser o vice do Collor. Que também ninguém lembrava quem era o Itamar Franco até o Collor sofreu impeachment. Certo? Para mim, sem dúvida nenhuma, é o melhor candidato de todos em termos de formação política. Eu vou brincar aqui com o pessoal do Novo, eu tenho certeza que ele participou do processo seletivo. Só que não, né? Para nós. Não, pelo amor de Deus, ele era dono do partido. Certo? Dono mesmo. Falo porque fui do Novo e ele é o dono do partido. É um cara bom. Gastou pra caramba para formar o partido. Gastou do bolso. Certo? É um cara muito bom, muito preparado. Certo? Muito claro. Né? Para mim, o Novo, ele é o Itaú. É um baita banco, super organizado, extremamente burocrático, mas funciona. Certo? Não gosto do Itaú. Confesso. Por isso que sai do Novo. Porque a gestão é muito centralizada nesse cara, certo? Que é a crítica que todo mundo tem. Não sou eu tive no passado, saiu e a crítica tem hoje. A centralização na mão dele é muito forte. Agora ele é um cara bom, é um cara preparadíssimo, é um cara que tem uma formação gigantesca, das formações dele, ele e o Meirelles, sem dúvida nenhuma, são os caras mais preparados para isso. É um cara que não era liberal, se tornou liberal com o processo do Novo, era um cara que quando o Novo foi fundado, começou lá atrás com aquelas primeiras assinaturas, dizia que a gestão deveria ser gestão eficiente, certo? Você deveria ter uma gestão eficiente. Depois ele descobriu que o Estado não tem como ter gestão eficiente. Então é um cara que mudou de ideia e evoluiu muito nesse ponto. Gosto dele, acho que é um desses, todos esses candidatos, ele hoje tem o meu voto. Desse aí eu votaria nele, sem dúvida nenhuma, certo? Desses candidatos que estão aí. Não sei se o Lira vai ter candidato ainda, certo? Mas até agora eu votaria nesse cara para isso. A motivação central dele é muito interessante. Ele fundou o partido, claramente, todos nós estávamos lá sabendo, não tem lógica, né? Mas não veio interesse pessoal. Gastou dinheiro pra caramba, era óbvio que ele seria o primeiro candidato a presidente, caso não houvesse alguém que quisesse fazer isso. Obviamente, para um cara como ele, mesmo como eu, mesmo com alguém que já tem a sua profissão estabelecida, já está tudo certo, ir para a política, pessoal, é ruim. Não tem aspecto bom, não, certo? Que fique claro, eu fui para a política, sou candidato a vereador, vou ser candidato ano que vem, é ruim.
Você é mais visado, a sua vida passa a ser mais visada. Né? Eu adoraria estar fazendo o que eu fiz durante muitos anos, vendendo as ideias da liberdade. Por que esse cara foi para a política? Por que eu fui para a política? Porque se a gente não for, se a gente não der esse passo, se gente que presta não der esse passo, a política vai ser entregue a bandido, como sempre foi. Isso é um fato. Então é muito interessante o movimento que ele faz, que é um cara que não precisa de nada da política, é um cara muito mais rico que eu, tem uma condição financeira formidável, gastou mais de 5 milhões para fundar esse partido, tem muito mais do que isso, certo? E montou essa ideia. Tem chance na eleição? Tem. Tem. Alguém que abre com 1%, porque diz que quer ser candidato, é extremamente expressivo. De todas as campanhas... A ida do Gustavo Franco foi... A ida do Gustavo Franco foi um gol de placa. Pô, eu bati palma, eu fiquei muito feliz. Não pelo Gustavo Franco em si ter ido para o Novo, mas por ele ter saído do PSDB. Por ele ter saído do PSDB. Isso é uma sinalização fantástica para o país. Ou seja, o PSDB é um partido de esquerda, social-democrata. O Gustavo Franco não se encaixava naquele partido. Assim como o Paulo Eduardo Martins não se encaixa naquele partido. Certo? Eles precisam migrar para os partidos, eu espero que para o Novo ou para o Livres, para que haja essa conjuntura, assim como o Marcel não se encaixa no PP. Ele precisa migrar, deve ir para o Novo, provavelmente, ou para o Livres, certo? Que ele vai se encaixar nesses partidos, certo? Porque não cabe. Então, a sinalização, primeiro foi um gol de placa. Hoje, o Novo e o Livres têm 2 presidentes de instituições formidáveis. O presidente da instituição do Livres é o Diogo Costa, que talvez seja um dos maiores nomes do movimento liberal. O presidente do Novo é um dos maiores economistas que o Brasil tem, disparadamente. Então, isso é formidável. E são estilos diferentes. É muito legal isso, que a gente conversa muito. O Gustavo Franco é um amigo muito querido do Livros, certo? A gente conversa muito, mas ele tem um perfil novo. Essa coisa é bem mais encaixado com o perfil do Novo. Então, para mim, eu acho que esse gol de placa, esse para mim foi o primeiro 2 gols de placa que o Novo deu há pouco tempo. Esse 1%. 1%, pessoal, em termos de votação nacional, é uma representação absurda. Você sai do traço. Cara, se ele descola por 2%, que aí sim, aí você começa a ter chance, se ele descola, porque descobriu-se que ele era candidato há um mês e meio atrás. Foi a primeira pesquisa que ele apareceu. Se ele descola para 2%, a chance dele aumenta tremendamente. Se ele começa a conversar com Livres, a chance dele aumenta muito mais. Certo? Porque um defeito que o Novo tem, o Novo não dialoga. Isso é péssimo para o Novo e péssimo para ele. Tá? Em termos de política, porque ele vai, se ele quer ser candidato, se ele quer ter chance de ser candidato a presidente, ele tem que ter uma base, né? Que não precisa ser muita gente no Congresso, não. Ele tendo 30 deputados federais fortes, uma base forte, começando com isso, a força dele é gigantesca. E a tendência é que se Novo e Livre se juntarem, seja muito mais fácil conseguir atingir o coeficiente eleitoral e ter os 30 deputados. Concordo com o que o Novo está dizendo. Onde o Livre for Livre, beleza. É isso mesmo. Motivo, claro, para o Livres empurrar a janela e virar mais rapidamente em outros lugares. Ainda tinha essa vantagem politicamente, certo? Muito teve um gesto recente, né? E aí, Novo? O Novo é aquele amigo que a gente quer conversar, sabe aquele amigo, depois de criança pequena, vamos ser amigo, certo? O Novo, não, vamos não, certo? É mais ou menos isso. É um pouco da visão da visão do... Não. Os líderes conversam. Quem conversa pouco é o Amoedo, que é uma característica dele. O Amoedo é um cara muito fechado. O Amoedo é um cara que fala para baixo, fala para dentro. Ele precisa melhorar muito a emissão dele, muito a discussão dele. Ele vai ter que fazer um trabalho pessoal com ele, porque hoje ele seria massacrado nos debates. Hoje. Se o Amoedo fosse debate hoje, ele seria massacrado no debate. Porque não é a dele, não é a da função dele. Espero que ele melhore. Media training. É o que você faz, tipo assim, é o que você faz para conseguir fazer isso. Então a minha visão é, o caminho pode ser esse cara, pode ser muito interessante. Para isso ele precisa conversar com o Livres, para ele ganhar deputados de base dele na frente, porque o Livres vai eleger deputados, certo? Para saber como é que isso vai acontecer. Aí você tem um problema, aqui é PSL ainda, aqui não é Livres, que é o que eu vou falar agora. Qual é a desgraça? Certo? Qual o problema? É que aqui é PSL ainda. É difícil mudar. É difícil instalar. Entendeu? É difícil começar. O Novo tem uma dificuldade clara de ter uma instalação em todo lugar. Ou seja, se tornar um diretório, ter representações dentro dos interiores. É muito difícil. O Brasil é muito grande. É muito complicado fazer isso.
Qual é a dificuldade do Livres? Mudar. Havia compromissos políticos anteriores, há uma base fisiológica forte. Isso, meu irmão, para você quebrar é osso, é difícil. Até porque agora tem uma cláusula de desempenho. Tem uma cláusula de desempenho. A gente tem que sobreviver. A cláusula de desempenho não é só o fundo partidário, não. Você deixa de ter representatividade, por exemplo, no Supremo Tribunal Federal. Você não consegue ajuizar a DIN, a ADC, a DPF, que é importantíssimo para os partidos políticos. Você para de fazer isso. Certo? Não é só o fundo partidário em si. Então o problema sério do Livres o Livres fundou em 12 estados. Certo? O Livres está hoje em Rondônia, no Acre e no Amazonas. 3. Ele está hoje no Ceará, no Rio Grande... 3. Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe. 9. Aí vai estar Rio de Janeiro, só no Sudeste. No Centro-Oeste, em nenhum lugar. Estamos procurando gente em Mato Grosso do Sul. Temos espaço para abrir lá hoje, se tiver gente. Certo? Porque também a dificuldade, não dá para colocar qualquer um. Certo? Temos Santa Catarina e Rio Grande do Sul. 12 estados. Hoje é o que o Livres tem. Por que o Livres não mudou de nome ainda? Porque o PSL é menor do que o Livres. O PSL ainda é maior do que o Livres. Não adianta, eu boto aqui Livres, aí vai ter a turma daqui, que é PSL, sendo eleito dizendo que é Livres. Aí é complicado. Então a gente tem que fazer um processo de mudança. E é difícil mudar. Né? Muito difícil. Por que em Goiás é tão difícil? Porque em Goiás se promete. A gente tem uma trava interna. Você tem o Luciano Bivar, que é o presidente de honra, certo, do partido, mas que obviamente foi o cara que fundou o partido, que ele quer que o Livre sobreviva à próxima eleição. Ele não quer que o PSL morra. Então, em alguns lugares a gente precisa ter, por exemplo, candidatos fortes para isso, certo? E precisa que esse cara dê motivo. Por exemplo, a gente não ia conseguir virar Alagoas, viramos. Não ia conseguir virar Paraíba, viramos. Então a gente precisa apresentar. O Mioto tentou apresentar alguns candidatos, a gente está nessa briga para convencer esse cara. Também tem isso, tipo assim. Existe hoje, o Conselho do Livres é formado por liberais, o Nacional conduz por liberais, mas tem tipo um freio. Esse freio diz, vai, não vai. Então a gente tem que saber política, a gente tem que saber empurrar onde a gente consegue imediatamente. E aqui o cara estava prometendo ter deputado federal. A gente começou a descobrir agora que o cara que está aqui à frente não vai concorrer a deputado federal. Isso para nós é péssimo. Então o conceito dele começa que era aqui, começa a ficar... O conceito dele para o presidente de honra que era aqui, começa a ficar aqui. É a chance da gente entrar. A gente tem que aproveitar a oportunidade, certo? De forma clara, sendo liberal e se posicionando fortemente em relação a isso. Esse é um passo difícil, não dá para ser pragmático. A gente tem que ser claro, firme, constante nas posições da gente. É esse o ponto de mudança que às vezes trava com relação a isso. O que é que pode ser? O Livres vai ter candidatos, não sei se vai ter candidato a presidente ainda, é algo incerto, certo? Mas pode, obviamente, deve. A lógica do negócio é ter em política de tesouras. Todo mundo sabe o que é política de tesouras? Certo? Pense o seguinte, aqui ó, Dilma Rousseff chega e diz, Luciana Genro chega e diz, precisamos estatizar tudo, precisamos deixar mais na mão do Estado as coisas acontecendo. Ela empurra a janela bem para cá, né? Ó. Aí a Dilma chega e diz, não, nós precisamos trabalhar junto com a iniciativa privada e o Estado para fazer isso funcionar. A Luciana Genro veio para cá e a Dilma pareceu moderada, né? Essa é a política de tesouras. No Novo e no Livre isso é muito fácil de ser feito. Um empurra a janela e outro corta. Certo? Isso é política de tesouras. Isso funciona muito bem na política. Por exemplo, vamos privatizar a Petrobras. A Almoedo chega e diz assim, isso combinado. Não, vamos abrir para o mercado. Vamos primeiro lançar as ações, vamos deixar ela pronta para isso acontecer. É o passo natural da privatização. Certo? A Petrobras já foi, vamos abrir ainda mais, vamos abrir, tipo assim, vamos tirar o controle né? Vamos colocar as ações do Correios em bolsa, certo? Para deixar pronto para ser vendido, para o mercado já fixar o preço. Os Correios não é ainda, certo? Então é um exemplo claro que está sendo feito com a Eletrobras, por exemplo, tá? Então essa solução de políticas de tesouras, ela pode acontecer claramente. Vamos liberar todas as drogas. Almeida disse, não. Vamos pensar que a política hoje de guerra às drogas talvez não funcione tão bem. Entendeu? Essa é a política de tesoura. Você, num debate, é extremamente importante você empurrar a janela, que é o chamado de janela de Overton. Todas as ideias, elas passam do impossível ao necessário. Por exemplo, o que era impossível pensar no Brasil há 3 anos atrás? Privatizar a Petrobras. Oi? O 7-1 era impossível. Não, mas vamos pensar nisso não. Certo? Né? Reforma trabalhista era impossível, né? Privatizar a Petrobras era impossível, concorda?
né? Era impossível pensar em privatizar a Petrobras, até que chegou um pastor, o pastor Everaldo, chega no Plano Jornal Nacional e diz: a Petrobras deve ser privatizada. Depois ele não soube mais explicar como, certo? Mas ele disse isso, ele empurrou a janela, ó, impossível, passou a ser radical, é outro foco da janela. Desse radical passou a ser aceitável. Depois de aceitável, ela passa a ser sensata, depois ela passa a ser popular, depois ela passa a ser necessário. Hoje, em vários setores do Brasil, privatizar aquela porcaria chamada Correios é algo extremamente necessário, né? Todo mundo, quando vê uma greve dos Correios, isso não vai mudar nada, a gente continua sem receber nada mesmo, certo? Já não chegar, vai continuar sem chegar, tá? Então privatiza esse negócio. Essa é a reação dos Correios hoje, que já foi considerada a instituição mais confiável do Brasil. Quando não havia concorrência, né? Ninguém recebia produto da China. Depois a gente descobriu que Curitiba era devia ter alguma buraco negro ali recebendo os produtos e indo embora, certo? Porque é quando chegam os produtos da China no Brasil. Mas a eleição do Livres depende muito do diálogo com o Novo. Isso vai acontecer, óbvio, naturalmente, porque, vai ficar claro, a gente só vai ter deputados se tiver coeficiente eleitoral. Ceará são 190 mil. O candidato que teve mais voto em Fortaleza, dos liberais, que estão no Novo e no Livres, fui eu. Se não somar força, não elege. Se não somar força, não elege nenhum, certo? Porque não dá. São 190 mil votos, certo? É muito voto. Só 3 candidatos no Ceará, foram eleitos em Fortaleza, no estado do Ceará, foram eleitos sem precisar do coeficiente eleitoral. Então, nessa eleição, pode ser que na próxima isso mude. Nessa eleição, não vai ter candidato sem isso. Então, é bom senso. Isso tudo que eu estou falando, obviamente, para nós que está chegando na política, obviamente, a política está nesses 2 partidos, Livres e Novo, certo? Ela tem um primeiro risco. A política, ela tende a atrair tudo. Isso é muito perigoso. Isso é um cuidado de gente como eu, do movimento liberal, que quer separar bem. Uma coisa é a política, outra coisa são os movimentos liberais, são os grupos de estudo, essa militância liberal. Uma coisa não pode se misturar com a outra. Obviamente, pessoas como eu, por exemplo, como o Mioto também tinha, tem chapéus diferentes. Ou seja, você tem o chapéu do Livre, você tem o chapéu do movimento liberal. Eu tenho o chapéu da Rede Liberdade, que congrega os institutos como um todo, tenho o chapéu do Instituto Mises Brasil, tenho o chapéu de ex-presidente do Instituto Liberal do Nordeste. Você tem que saber funcionar isso e saber dividir bem o momento que você está, onde você está. É muito comum a política meio que comer tudo, destruir tudo. É da natureza da política fazer isso, ela atropela, tá? Porque ela é muito maior. E, obviamente, o impacto público dela é imediato, né? Os efeitos são imediatos. Os efeitos da militância liberal, da ideia liberal, das ideias pela liberdade, os efeitos muitas vezes não são visíveis, você não consegue ver, certo? Eles são consequências. Tipo assim, você monta pensamento liberal para, na política, as políticas públicas liberais, por exemplo, serem implementadas. Como privatizar um órgão, como mudar a ideia da arrecadação, ter uma reforma tributária. Tudo isso é uma reforma trabalhista, tudo isso é uma consequência das ideias de liberdade, mas é uma sequência em relação a isso. O Brasil ele teve 3 momentos. Alguns pensam que o Brasil começou o movimento liberal agora. O Brasil teve grandes liberais. Certo? Todo movimento de primeira geração foi baseado em abolição dos escravos. Foram os liberais no Brasil que lutaram pela abolição dos escravos. Em especial esse cara, pernambucano Joaquim Nabuco, certo? Com o livro Minha Formação e Abolicionismo, certo? Ele fala claramente da necessidade do direito individual das pessoas, não existe essa ideia de dividir por cor da pele, o que importa é o indivíduo e o tratamento disso. Ou seja, toda a campanha que gerou até a assinatura da Lei Áurea foi lutada, buscada e feita por esses liberais, tá? Esses liberais, eles teve um hiato muito grande. É interessante isso. Quando o golpe da República acontece, porque foi um golpe, tá, para ficar claro, certo? Quando o golpe da República acontece, esse golpe aconteceu, basicamente houve um hiato muito grande desse momento até a nova formação de liberais. Nós tivemos um primeiro governo, depois dos governos militares, né, Marechal Deodoro e Floriano, tivemos um governo de um cara chamado Campos Salles. Foi um dos maiores ajustes fiscais da história do país. Esse cara cortou o gasto violentamente como nunca antes tinha sido feito, né, voltando até a condição que era do Império, que era bem controlado a situação de gasto do Brasil. Aí, como aconteceu depois ao longo da história, o próximo presidente, quando viu todas as finanças saneadas, o dinheiro começou a sobrar, o cara meteu o pau a gastar. Tanto é que chamam hoje esse ciclo de Campos Salles Rodrigues Alves.
né? Que um ele corta, ele ajusta e o outro mete o pau a gastar. Lá na frente você teve FHC, Lula, Dilma fazendo exatamente essa postura. Um corta e outro gasta, certo? Basicamente, essa geração ela morre, na minha visão, essa primeira geração morre. E ela só parece uma segunda geração de liberais, apesar de no caminho você ter tido Otávio Bulhões, certo? Você ter tido gente muito... Oi? Roberto Campos ele vai chegar ali junto quase. Né? Ele chega em 64, um pouquinho antes, mas como geração, como movimento geracional, ele muda. Até porque Roberto Campos, para quem não sabe, apesar de eu considerar os maiores liberais do Brasil, ele funda o Banco Central, ele cria o FGTS, certo? Ele cria o BNDES e ele é ministro do Ministério do Planejamento, certo? Só para quem não sabe, tá? Assim, obviamente eu vou dar aqui também a meia culpa dele. Antigamente você não podia demitir ninguém sem justa causa, certo? Para isso ele criou o FGTS, ou seja, o FGTS foi para permitir que alguém fosse demitido sem justa causa. Tirar a estabilidade do setor privado. Tá? Que era a estabilidade do setor privado. Mas, como movimento, isso aconteceu em 64 a 67. Lá na frente, Roberto Campos diz que se arrepende de ter lido todos os outros economistas. Por ele só teria lido um economista chamado Frederick August von Hayek. Certo? Seria o único economista que ele acha, segundo ele, que ele deveria ter lido. Isso começa principalmente por causa desse cara. Henry Maxud, inclusive a LibertyCon semana que vem, vai acontecer no Maxud Plaza, que é o hotel fundado por esse grande empresário, o Maxud, que fundou uma revista, algo semelhante com o que a Isto É hoje, certo? A revista Isto É, uma revista de visão liberal, de linha liberal, certo? Então, basicamente, a revista não tinha repórteres, não tinha linha editorial, ninguém assinava nada, era tudo revista Visão, e a linha editorial da revista era extremamente liberal. Esse cara também cria um programa de televisão, ele paga um horário de televisão e que ele entrevista, né? O pessoal critica ele, que ele diz que ele falava mais do que o entrevistado, parecia o Jô Soares, certo? A negada faz a crítica em relação a isso. Mas, basicamente, Maxud, ele cria, nesse momento, a segunda geração do movimento liberal em 74. Pouco depois, surgem os primeiros institutos liberais do país, que você vai surgir o Instituto Liberal do Rio de Janeiro, certo? Estudos empresariais no Rio Grande do Sul. E depois o Instituto Liberal do Rio Grande do Sul. Isso aí aqui, Maxud, Donald Stuart Jr., a família Ling. Ou seja, primeira geração políticos, né? Joaquim Nabuco, Partido Liberal, dentro do Partido Conservador, alguns que defendiam a liberdade. Depois o movimento de empresários, de cima para baixo, né? O movimento de empresários, essa turma era muito rica. Essa turma vinha dar palestra aqui em Goiânia, vinha no aviãozinho dele, dava palestra e voltava no aviãozinho dele, certo? Hoje o movimento liberal é mais pobre, certo? A turma vinha, eram grandes empresários do Brasil, Maxud, Donald, os Ling, certo? São grandes, os Ling, por exemplo, são grandes empresários do Brasil até hoje, donos da Évora, né? Os maiores patrocinadores dos institutos do sul do país. Esse pessoal depois fundou vários institutos, inclusive o de Goiás, vários institutos foram fundados pelo Instituto Liberal do Rio de Janeiro. Aí teve um grande problema que o movimento liberal teve na segunda e na terceira geração, certo? Achava-se que tinha um dono, né? Controlava o orçamento era central, o Rio pagava para todo mundo, obviamente isso não ia funcionar, e controlava a forma de funcionamento nos estados. Óbvio que isso não ia funcionar. Tudo quebrou, né? Se selou basicamente em 90. Primeira eleição do Collor. Vocês sabem quem era o principal redator dos discursos do Collor? Talvez um dos maiores liberais que esse país teve, que foi José Guilherme Merchior, certo? Que escreveu um livro brilhante chamado Liberalismo Antigo e Moderno, vale muito a pena ser lido, está na Realizações, a editora, em que esse cara era o principal escritor dos discursos do Collor. Essa segunda geração começava a acabar. Collor é eleito com discurso liberal, aí colocou uma louca para ser ministra da Fazenda, certo? A ministra da Economia na época, que é a Zélia Cardoso, ela faz um dos maiores assaltos, né? O governo é um ladrão por excelência. Eles assaltam literalmente. Quem tinha acima mais ou menos de 10 mil reais na sua poupança, no seu investimento, amigo, foi limado. A maior onda de suicídio do Brasil aconteceu nesse período. Isso é esquecido. Recomendo ler 2 livros sobre isso. 3.000 Dias no Bunker, do Guilherme Fiuza, e A Saga Brasileira, da Miriam Leitão. Que toda vez que eu leio aquele livro e releio aquele livro, eu acho que não foi a Miriam Leitão que escreveu, porque o livro está muito bom, certo? Vale a pena ser lido, tá? Que é A Saga Brasileira. Aí, impeachment do Collor por uma Elba, certo? Foi por uma Elba mesmo, certo? E aí começa a eleição do Fernando Henrique Cardoso. Os liberais que já achavam que tinham ganho
quando foi eleito o Collor, com o Fernando Henrique, o processo de privatização do Fernando Henrique, simplesmente os institutos liberais do Brasil se acabaram. Ganhamos, né? O Muro de Berlim cai em 89, Fukuyama escreve um livro chamado Fim da História, dizendo que ali acabava toda a projeção do mundo, ou seja, o fim da história era a economia liberal, política liberal, democracia funcionando, e simplesmente não precisa mais brigar. Só que eles esquecem um dos princípios da liberdade. A liberdade se perde aos poucos, certo? Não vai ter uma cortada violenta de uma vez. Ela vai acontecer até a gente ser o 100º, 40º país menos livre do mundo, como a gente é hoje, em 2017, segundo a Heritage. Ou seja, lá em 94, 92, quando o FHC assume, ganhamos. Não precisa mais ninguém, não precisa mais Instituto Liberal, deixa para lá. Os Institutos Liberais morreram, todos eles, sobreviveram 3. O Instituto Liberal do Rio de Janeiro, o Instituto de Estudos Empresariais e o Instituto Liberdade, que mudou de nome de Liberal do Rio Grande do Sul para Instituto Liberdade. Foram os únicos 3 institutos que sobreviveram. A segunda geração acabou aí, um hiato mais ou menos de 94. Vocês estão vendo que teve um grande hiato daqui para cá, né? Aqui para cá, por conta de gestão, principalmente por achar que venceu. Isso é um dos males da política. Vamos dizer, Amoedo ganhou a eleição. Beleza, um liberal ganhou a eleição. E aí os estudos vão parar? É o contrário. Certo? A gente tem que ir mais forte, cobrar ainda mais. Certo? Você vai ter aqui, ó, terceira geração acontecendo de 94 a 2008. 14 anos que foi entregue ao Léo. E aí a esquerda se junta, baseado numa congregação entre Fidel Castro e Luiz Inácio Lula da Silva, é criado o Foro de São Paulo, é montado em vários institutos para conseguir fazer isso. Os inúmeros grupos de estudo que a gente tem hoje foram feitos por eles, né? O que a gente faz hoje é bem grantiniano, tá? Que fique claro, o que eles fizeram lá atrás. E depois disso, os caras conseguiram ganhar no poder, depois de 3 eleições do Lula, e ganharam poder não só aqui no Brasil, mas ganharam poder em quase todos os lugares da América Latina. Certo? Como um todo. Exatamente porque, de forma geral, a rede liberal, o internacional liberal, achou que o negócio estava ganho, fim da história, não precisa mais brigar, tudo certo, todo mundo agora acredita nisso, já caiu o Muro de Berlim, já caiu o socialismo, não tem que acreditar nesse assassinato, nesse massacre, certo? Mas como a América Latina, segundo o Roberto Campos, é um cemitério de ideias, as ideias vieram morrer aqui e elas tiveram a sua ressurreição também aqui na nossa terra, na América Latina. Em 2008 começa, né, nesse momento histórico muito interessante, começa 2 institutos a acontecerem. Ordem Livre com Diogo Costa, Instituto Mises Brasil em 2007, perdão, não é 2008 não. Faz 10 anos que o Instituto Mises surgiu. E surge o Instituto Mises Brasil, certo? Esse instituto ele teve uma grande vantagem. Ele disse assim, tá aí os livros. Todos eles, em EPUB, hoje não tem mais EPUB, certo? Em MOB hoje está tudo, se você quiser comprar agora vai sair na Amazon, certo? Tem PDF. Todos os livros estão disponíveis, tem um artigo diário saindo, acontecendo, isso acontece desde 2007. Todo dia o Leandro Roque coloca um artigo lá para funcionar no Instituto. E o Instituto começou a fazer uma publicação, a divulgação desses livros, que permitiu uma ordem espontânea muito interessante que acontecesse. Que, na minha visão, é um completo cisne negro. Para quem não conhece a ideia do cisne negro, é a ideia do Nassim Taleb. Ou seja, é algo imprevisível, mas que depois que ele acontece se torna extremamente previsível. É óbvio que isso acontecer. Disponibilizou os livros, fez palestra, viajaram no Brasil, apareceram isso, convenceram as pessoas que as ideias eram melhor, é lógico que isso vai acontecer. Espera aí, pessoal. Isso gerou as maiores manifestações de rua do país, certo? Para o pessoal do Vem Pra Rua, o Movimento Brasil Livre, todos os líderes eram grandes leitores do Instituto Mises, participaram de várias palestras, estiveram juntos, aí você vai ter todos os institutos que participaram disso acontecendo, tá? Esse conhecimento, o Hélio criou uma tese, o Hélio Beltrão, que participou do jantar com vocês, ele criou uma tese extremamente interessante, a tese da Estrela do Mar. Ou seja, a grande graça do movimento liberal brasileiro é que uma estrela do mar se corta e nasce uma outra estrela do mar. Quando a estrela do mar perde uma perna, não é que ela morra. Essa estrela do mar se cria outra estrela a partir dessa perna e outra perna surge na estrela que perdeu a perna anterior. E é exatamente essa descentralização, esse conhecimento disperso na sociedade que faz com que o movimento liberal cresça. Há quase 10 anos atrás, 8 anos atrás, eu conhecia praticamente todo mundo do movimento liberal brasileiro. Eu não conheço quase nenhum de vocês. E vocês não têm ideia o quanto isso me deixa feliz, certo? Significa que o movimento não para de crescer no Brasil como um todo. Isso é uma realidade daqui, mas é uma realidade do Sul, é uma realidade do Norte, é uma realidade do Nordeste, é uma realidade do Sudeste. Ou seja, essa formação em pessoas, grupos de estudo, institutos,
certo? Que permite com que isso aconteça. Foi formada uma rede congregando todo esse pessoal. Você sabe qual é o sonho da Rede Liberdade quando ela foi fundada? Uma bobagem. Tem uma agenda comum e tem uma única pauta. Só isso. Rapaz, vamos saber qual é a agenda dos outros. E tem uma pauta comum. Hoje, para o resto do mundo, é considerado uma das maiores inovações. O movimento liberal brasileiro é exemplo no mundo inteiro. Exatamente por essa aleatoriedade, essa forma que aconteceu. Por ser exatamente essa formação dessa partida de futebol. Mas e aí? O que é que a gente faz para vencer? Porque ainda que a gente ganhe essa eleição, que eu acho difícil, obviamente, mas que eu acho que a gente vai se projetar forte para ela, a gente não pode parar. De maneira alguma. Certo? A política não pode travar a ideia do movimento liberal como um todo. O primeiro ponto que a gente precisa é estar dentro da mídia. Estava falando com o Adriano no Paranaíba mais cedo e ele estava falando que hoje estava na rádio. Mioto estava na televisão um dia desse. João estava apresentando programa. Eu estou sempre aparecendo em rádio e televisão. Certo? O Hélio também, o Urd também. Hoje, o grande nome do Bitcoin atual é Fernando Urd, né? Referência no Brasil inteiro hoje, que é um conselheiro do Instituto Mises Brasil, vem, né? Eu, o Hélio e ele, somos conselheiros do Instituto, ele vem exatamente desse movimento liberal, ou seja, espaço na mídia. Nós começamos a fazer documentários. Brasil Paralelo ganhou 2,5 milhões de reais no seu primeiro documentário, ou seja, há um mercado fortíssimo com isso. É possível ganhar dinheiro com isso, certo? Isso é ótimo, né? Vamos ficar ricos. A gente quer que isso aconteça dentro do movimento liberal. A gente quer que as pessoas faturem com isso, tá? Isso está acontecendo. Você começa a ter documentários, começam a aparecer filmes, aí eu estou falando do espectro liberal conservador, né? Você tem o filme do Olavo, você tem o filme da Lava Jato, que querendo ou não deixa de ser um termo liberalismo cultural, uma forma de apresentar as ideias em relação a isso. O Plano Real, pronto, exatamente, o Plano Real, que são filmes que isso começa a acontecer. Óbvio que isso é um começo, isso tem que ser fortalecido, ou seja, a memória cultural ela tem que ser trazida. É muito legal a gente ter trazido o Cláudio Manuel para perto, né, o Massaranduba, certo? Porque você soma muito com isso, soma muito com essa informação. Você começa a ver músicas, né? Você tem umas acadêmicas de Milton Friedman que estão bombando aí no iTunes, no Spotify. E você tem que se preocupar principalmente em convencer os seus adversários. Pessoal, o mercado que a gente tem na esquerda brasileira, no senso comum brasileiro, que é de esquerda, é gigantesco, certo? Agora, se você parte da premissa que o cara que é senso comum é idiota, você não vai convencer ninguém. A minha avó tinha uma frase que eu adoro: não se chama galinha gritando show, certo? Não se chama galinha gritando show. Se você parte da premissa que o seu interlocutor é um idiota, você perdeu a possibilidade de convencer, certo? O ponto central sobre o que a gente vai fazer hoje é que a forma importa. Os liberais se preocupam com a forma. O caminho importa. Os fins não justificam os meios, certo? Nós temos uma baita ideia. A nossa ideia, onde ela funcionou, ela deu certo. Onde ela foi aplicada, ela deu certo. Ou seja, nós temos cases de sucesso. E é fácil convencer as pessoas disso. Agora você tem que ser empático. Empatia, para quem não sabe o significado disso, é sentir a dor do outro. É sentir onde aperta no outro. Se a gente não conseguir entender que a gente tem que se preocupar com a dor do terceiro, que a gente tem sim que se preocupar com os mais pobres, que a gente tem que pensar sim na solução para as pessoas que contribuíram na Previdência no passado e não receberam, que a gente não pode dizer o seguinte: vai explodir a bomba, tornar o mundo liberal, vai dar tudo certo. Não sei, o mercado vai resolver. Se a gente der essa resposta para tudo, nós não vamos conseguir convencer as pessoas. Nós temos que exemplificar como é que essa solução aconteceu em outros locais. Para isso, a gente precisa estudar. Para isso, a gente precisa conhecer a fundo como funciona essa teoria liberal, como funciona essa lógica liberal. Primeiro, entender a dor do terceiro, entender qual é o problema dele. Nós temos um sério problema no Nordeste de pessoas miseráveis que passam fome, certo? Passam mesmo. E aí? Qual é a solução para isso? Certo? Aqui no Norte de Minas Gerais nós vamos ter esse problema, tá? Aqui no Cerrado não tem mais, né? O sol já acabou com a fome aqui nesse lugar. Então você tem uma situação clara de dificuldade. As pessoas, a Previdência é uma pirâmide. E aí? O cara que contribuiu a vida toda vai deixar de receber? Aí tem que resolver o problema desse cara. Como é que a gente faz isso? Nós temos que dar soluções para essa realidade local. Mas eu acho que voucher não presta. Beleza, me dá a solução. Não, tem que privatizar tudo. Espera aí, e o cara que não pode pagar? Como é que eu resolvo para esse cara? O mercado resolve. Como, bicho? Certo? Como?
Nós precisamos apresentar ideias e funcionamentos de como isso aconteceu em outros locais. Nossa ideia é vencedora. A gente tem que apresentar e aprender a apresentar ela de forma vencedora. Ou seja, a gente precisa se preocupar com o que a gente está fazendo do lado. Obviamente, algo que ajuda muito são os grupos de estudo, certo? É muito comum o cara chegar no grupo de estudo e discordar. Lá no Ceará é muito comum, a gente tem 15 lá. Tem 15 grupos de estudo no estado do Ceará. É muito comum o cara chegar lá e dizer: rapaz, eu não concordo com nada com vocês, um monte de besteira. Eu disse: fica aí, certo? Aí depois o cara diz: encontrei Mises, né? Me encontrei e tal. Parece o Alcoólicos Anônimos, né? Muitas vezes, certo? O cara dá uma virada. Aceitei agora, né? Porque é o seguinte, tem um livro muito legal chamado Conflito de Visões, Thomas Sowell, certo? Ele fala sobre visão restrita e visão irrestrita. O pensamento de esquerda, de forma geral, ele vai ter o que se chama de visão irrestrita. Ou seja, não importa como se chegou lá, importa que as pessoas comam. Não importa como se chega lá, importa que as pessoas trabalhem. Foi perguntado por um cara chamado Bernard Shaw, que é um autor de história amadíssimo pela esquerda, certo? Esse cara foi quase tudo traduzido para cá, a esquerda ama esse cara. Tem uma entrevista que você pode procurar no YouTube, que perguntam para ele: Shaw, se o socialismo tivesse dado certo, todas as mortes que aconteceram por lá seriam justificáveis? A resposta dele é só yes, sim, certo? Ou seja, não importa o caminho, isso é a visão irrestrita. A visão restrita, que é a visão mais, a visão liberal, é uma visão que entende que o caminho importa, a forma importa, certo? Instituições importam, tá? É exatamente essa diferença que se dá. E, obviamente, para você sair dessa visão irrestrita para ir para a visão irrestrita, você não muda só um posicionamento. Quando você muda de ideia, você não muda só uma ideia. Você muda toda uma estrutura de pensamento de ideias. Eu respeito muito quem muda de ideia, certo? Eu dou muito mais atenção a quem muda de ideia, a quem é meu contrário, do que aquele cara que enche o saco todo tempo. Ah, mas o movimento liberal não está legal, tem muito ANCAP, eu acho que isso não é perfeito, poderia ser diferente. Eu disse: porra, eu sempre sou chato nessas horas. Você está fazendo o quê? Qual grupo? Tem trabalho, não falta não. Tem instituto, tem grupo de estudos. O que é que você está fazendo? Certo? Por chato eu coloco outro chato aqui, só enchendo meu saco. Certo? Chato é o que não falta. Tá? Né? Aquele menino velho amarelo. Por nada não, é para ti não. Certo? Menino velho amarelo dizendo: ah, mas o movimento é muito agora panfletário. Eu disse: é panfletário porque você está sendo panfletário, bicho. Estude, melhore, aprenda, evolua. Certo? É natural, quanto mais jovem, mais panfletário você é. É da juventude ser isso mesmo. O movimento liberal tem um momento muito interessante com a juventude. É um movimento hoje revolucionário. Não no sentido da revolução, mas no sentido da mudança de pensamento, de quebrar essa visão. Mas, lembro, mudar uma visão não é mudar só uma visão, é mudar uma estrutura de pensamento, é mudar a forma de ver o mundo, certo? Isso é importantíssimo. Isso envolve isso aqui, ó, institutos, eventos, ensino, pesquisa e extensão. Isso aqui tudo eu já falei sobre política, mas, por fim, só uma visão do que a gente vai ter. Em 2016 nós já tivemos vereadores, certo? Então, aqui a escola austríaca não faz isso. Se disserem que eu fiz isso, é um absurdo, tá? Em 2016 nós tivemos vereadores. Em 2018 nós teremos deputados estaduais e federais. Em 2020 nós vamos começar a ter prefeitos, poucos prefeitos e vereadores. Já vamos ter candidato a presidente, eu já errei aqui. Já vamos ter candidato a presidente aqui em 2018. Achava que não teríamos. Candidato a presidente, governadores, e vamos começar a eleger governadores aqui. Vamos ter prefeitos, vamos ter presidentes. Bem aqui a gente já vai começar a ter problema, que vai ter um mala que vai se entregar à velha política e, obviamente, isso vai bater em todo o movimento liberal como um todo. E a gente vai ter que conter esse dano, certo? E aqui, bem aqui, 2030, a minha visão 2030, certo? A gente ganha. A gente ganha. Mas pelo que eu estou vendo, pela força que eu estou vendo, acho que a gente talvez antecipe isso em 4 anos. Em 4 ou em 8 anos, certo? Porque quando a ideia chega, quando o momento da ideia chega, ninguém segura ela. E essa é a grande graça do movimento liberal hoje. Obrigado.